Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pode Indignar. Se você é um indignado, assim como nós, com a evolução da marcenaria, fica ligado, porque esse é apenas o nosso primeiro episódio. E hoje vamos contar um pouco da nossa história. Eu sou a Letícia Firmino. E eu sou o Hugo Firmino. E nós somos os dois primeiros indignados. Então, hoje a gente está aqui, nesse primeiro episódio, para contar um pouco de como iniciou essa nossa indignação. Já faz 10 anos atrás, com o nosso primeiro negócio, nossa primeira empresa juntos. O Hugo, a gente é sócio já também há 10 anos. Além de outras coisas mais, que vai ter spoilers depois. Então, quando a gente pensa 10 anos atrás, a gente iniciou algo que para nós era comum, né? Era a venda de compra e venda de imóveis, enfim, de cadeiras, mais precisamente, né? E no atendimento a lojistas, a gente entendeu que tinha uma indignação grande nossa por esse segmento, né? E principalmente sua, eu tenho que admitir, você é o primeiro indignado, eu sou a segunda. Não tem problema nenhum em admitir isso, acho que foi o que fez a gente chegar para onde chegou e ter todas essas ideias que nos trouxeram até aqui. Então, na primeira indignação, acho que com certeza veio de analisar o segmento de revenda de imóveis, que não evoluía, não melhorava o atendimento, não procurava entender de projeto para o cliente, não procurava investir na equipe. Acho que você tem uma análise ainda melhor disso, né? Dessa primeira indignação grande nossa, foi o que trouxe ao nosso primeiro grande negócio que a gente está hoje, que é aqui na Concept. Sim. Essa indignação ela começa muito ligado às feiras do segmento, que eu acompanhava muito de perto os lojistas que a gente atendia e via que toda a parte do conhecimento ficava muito restrita a eles e não à equipe, né? E aí isso sempre me indignou a levar treinamento, levar capacitação para dentro dos pontos de venda para que eles conseguissem performar de uma forma melhor. Mas o início do nosso negócio está muito ligado a essa questão da gente querer evoluir o segmento já através da aproximação da indústria do cliente, né? Que é o que a gente vai falar mais para frente também, e hoje é um dos pontos altos aí do nosso negócio. Mas essa falta de profissionalismo no segmento sempre me chamou a atenção. A gente conseguiu quebrar isso de algumas formas, quebrar essas regras, mas para você ser um indignado, você tem que se acostumar muito mais com nãos do que com sims, né? Sim. E fazia o papel da venda, fazia o papel da entrega, fazia o papel de emissão de nota fiscal, e ainda queria fazer esse papel de treinador, né? De coach, né? Mas, e aí você toma muito muito mais do que só chegar num ponto de venda e oferecer o teu produto. Esse é um não que faz parte da venda. Toma muito não, no sentido que não, que a gente não precisa disso. A gente não precisa evoluir. A gente vive há 30 anos assim, a gente vende imóveis da mesma forma. E isso nunca me fez parar. Então, em determinado momento, realmente a gente começou a evoluir de dentro para fora. Antes eu queria evoluir a nossa empresa de fora para dentro, capacitar os lojistas para que a nossa empresa crescesse. E aí chegou um determinado ponto que eu entendi que a gente precisava evoluir de dentro para fora, que nós precisávamos criar um novo segmento. Nós precisávamos ter o novo, né, que era tão vislumbrado e visualizado na minha imaginação durante as viagens, né? Isso me lembra também o quanto que treinamento sempre teve a nossa essência, né? Quando eu falo, isso também não vai entrar agora em pauta, né? Que é um pouco da minha carreira, como eu tive sucesso, enfim, foi sempre focando em treinar as pessoas para entender do seu produto, para poder trazer e vender, né? E a gente tinha muito isso, por que o lojista não pode treinar melhor a equipe dele, que tem que ser focado. Exemplo, quando a gente estava numa loja de móveis, eu observava as pessoas atendendo, né? Tem essa cadeira aqui, essa custa 150, tá? Mas e o diferencial, né? E o que o cliente está esperando? O que ele precisa, na verdade, né? Qual é a necessidade dele? É a cadeira que sempre 150, você tem que entender para que ele quer. E esse foi o nosso foco, né? Conversar com as pessoas, tentar entender, treinar as pessoas para oferecer o produto ideal, né? Então, está muito na nossa essência aí que surgiu a Concept, acho que se consolidando bem em 2017, foi a minha entrada oficial, né, na empresa, que foi o ideal mesmo, quando a gente conseguiu
vê muito rápido, muita coisa podia melhorar. E a gente chegou hoje no modelo de empresa que a justiça traz orgulho para nós, né? A Concept, hoje ela, não vou falar, eu acho assim, não tem como eu argumentar que ela vende um produto, né? Ela vende uma consultoria para o arquiteto, para o cliente. A gente hoje não vende uma cadeira, uma mesa. Eu te ajudo realmente a entender o que você precisa, o que você quer, qual é o ideal nisso para você e te oferecer o melhor. O melhor, tá ligado? Você realmente espera receber, né? Não ao que eu tenho para te oferecer. Sim. Então, isso para mim fica bem claro e é legal a gente lembrar desse início, porque treinamento, melhoria, evoluir, entender o que é a dor daquele segmento dos clientes, enfim, do mercado em si. Porque não é só o cliente, né? O cliente interna também. Então, quantas vezes a gente para olhar, pô, o que quem trabalha aqui pensa, né? Como ele pode se sentir melhor? Como pode ser desenvolvido um modelo de trabalho melhor para essa pessoa, né? Sim. Para toda evolução precisa de uma visualização. Sim. Né? Então, os pontos emblemáticos, assim, da trajetória lá do início, era quando eu chegava em alguma cidade para visitar alguma loja e eu passava por diversas obras durante o caminho e chegava nesse ponto de venda e perguntava para os vendedores se eles estavam sabendo daquela obra e os vendedores simplesmente diziam que não podiam sair do ponto de venda para fazer uma prospecção. Né? Um segmento, uma loja, às vezes com 20, 25, 30 anos de mercado, não sabia o que era prospectar. Era basicamente uma venda passiva. Era o cliente que ia até lá e instigava a venda, né? O cliente, na verdade, ele ia lá para comprar já, ele já sabia que ia comprar, ele só era direcionado por uma equipe interna de venda ou pelo dono da loja, enfim. E aí toda indignação, ela tem um momento de ruptura, que é onde a gente tomou a decisão realmente de não atender mais esse segmento e montar a estrutura que hoje é a Concept, né? Mas lá no início a gente precisava provar se aquilo realmente era verdade. E quando você é um indignado, você passa por muitas provações. Porque você precisa provar que se aquela obra que você viu no meio do caminho realmente é uma obra que tem demanda. Se o produto que você vai ter vai atender as demandas daquela obra, se você vai ter condições de fazer uma boa logística, se você vai conseguir fazer uma boa montagem, porque tudo está ligado a serviço. E a Constant hoje é uma prestadora de serviço, né? Porque ela agrega produtos no teu portfólio que conseguem atender a toda a necessidade, todas as demandas do cliente, mas isso foi sendo construído de forma muito pontual. E aí, quando eu volto a dizer sobre as feiras do segmento, né? Onde era muito voltado ao dono da loja e não a capacitação, era para, sei lá, e sentar lá e ficar conversando com os donos das fábricas e tomando chopp e falando de coisas aleatórias sem ter um fundamento mesmo de capacitação e de evolução, tanto do ponto de venda quanto da indústria. Eu cito um próprio exemplo nosso de visitação, uma feira do segmento, onde a gente estava buscando um parceiro, que é um parceiro muito forte hoje da Concept, onde a gente via eles como algo assim inalcançável em determinado momento. Só que depois, com o nosso trabalho, com a nossa forma diferenciada de se diferenciar do mercado, a gente conseguiu realmente agregar essa marca para a gente trabalhar e evoluir juntamente o nosso negócio. Obviamente que um bom serviço ele também tem que estar atrelado a um bom produto. E aí passa-se por mais uma evolução. Não é só atender a obra com um produto específico, é atender a obra e o cliente de uma forma completa. Que daí é a indignação, de não, se eu já te vendi a cadeira, a mesa, aí eu ficava indignado, por que eu não posso vender a cadeira? Se eu vendi a cadeira, por que eu não posso vender o móvel sob medida? Se eu vendi os móveis sob medida, por que eu não posso vender o carpê? Se eu vendi... E isso vem de indignação. Mas só falando que teve, acho que duas principais que estavam antes dessas, que você não colocou, mas que é bem válido eu lembrar. Uma foi que você colocou, mas uma até que sem muita indignação. Foi o quê? A gente notava que os lojistas
Gente, não estou generalizando, mas naquele tempo, lá, 10, 8 anos atrás, a análise deles é o seguinte: eu tenho loja, o cliente vem até mim. Como o Hugo colocou, eu não preciso ir na obra prospectar. E para nós é um absurdo, porque, pô, eu tô aqui, tipo, você tem o mercado aqui, você não sai, não tira a bunda da sua cadeira para olhar o que tem ao redor. É algo simples. Então aí partiu a primeira grande indignação. Gente, tem um mercado, uma região que ele atende, e ele não sabe que tem de obra nessa região, né? E ele espera que o cliente venha até ele. Tem duas coisas que eu sempre tive em mente. Uma, o cliente, uma hora, ele não vai mais vir até você. Isso 10 anos atrás eu tinha essa análise. Você tem que se preparar para ter algo que realmente seja diferente para o cliente, né? E como você vai chegar até esse cliente. E outra coisa que eu tinha bem claro para mim é que o modelo de representação, né, fui representante muitos anos, né, spoiler de outros conteúdos aí, ele ia terminar. E o que seria da minha carreira, no meu futuro, né? Então, acho que isso levou a várias perguntas, melhorias. E aí eu vou colocar a segunda indignação, que eu acho que foi a maior, de realmente a gente ter criado a Concept, foi quando um lojista, o dono da loja, te falou uma bela frase, que eu vou deixar você falar, porque você fala com mais indignação que eu. Eu acho que só lembrar desse momento foi o momento mais disruptivo para surgir aí o modelo que a gente tem hoje, o Firmino Concept, há 10 anos. É um momento, como os momentos de ruptura, né? Então, esse momento especificamente é o momento onde eu tinha desenhado um plano de negócios e alguns lojistas pontuais eu fui apresentando esse meu plano e me colocando à disposição para trabalhar para eles. Eu precisaria era que eles me cedessem o espaço e deixassem eu fazer o trabalho de uma forma diferente do que eles faziam. E aí eu visitei um, visitei dois, mostrei. E no terceiro ele me ouviu com muita calma, paciência, uma loja gigantesca, né? Uma loja bem localizada, com muito produto dentro. E aí eu discorri para ele todo o meu planejamento e o que eu precisaria para fazer aquele planejamento. Basicamente era uma projetista junto comigo e o restante do trabalho eu iria fazer. E aí no final ele só virou para mim e falou: se você acha o teu plano tão bom e acha que a gente está fazendo tudo errado, faça você sozinho. E aí eu saí daquele dia com convicção de que realmente não adiantava os melhores argumentos, que a evolução não era de fora para dentro. A evolução tinha que ser de dentro para fora da nossa empresa. E contudo, na nossa empresa, todos os momentos que a gente teve aí de inovação, de evolução, acho que em menos de uma semana a gente decidiu que a gente realmente ia investir nesse segmento. E tínhamos toda uma estrutura montada, né? Na época. Sim. Um galpão, com mercadorias, com clientes já que compravam com recorrência. Lembro do investimento bobo, né? Mas que é legal a gente contar que a gente fez com a empilhadeira, uma paleteira que eu ficava fascinado, que eu não precisava carregar mais as cadeiras na mão. Era só paletizar tudo lá e carregar para dentro do galpão. E a gente simplesmente acabou com aquilo. Sim. A gente decretou o deadline, o fim da linha, né? Essa não é evolução. Evolução é a gente realmente acreditar na nossa imaginação, na nossa visão, que vai além do que estava acontecendo na realidade. Não que as pessoas precisem fazer isso. Acho que foi um salto que deu muito certo para nós, que nós temos uma veia muito empreendedora e sabemos onde a gente quer chegar. Então esse podcast também tem um intuito instrutivo aí, né, para vocês saírem largando seus negócios e jogando tudo pro ar. Não foi esse o caso que a gente fez. Teve um planejamento que a gente é bem rápido mesmo, foi um planejamento de uma semana e bastou para nós, né? Mas uma decisão, você precisa tomar uma decisão. E a gente tomou uma decisão naquele momento e realmente com aquela frase a gente se propôs a fazer diferente. Sim. Mas antes de se propor a fazer diferente, basta lembrar, hoje a gente está aqui em Balneário Camboriú, né? Essa cidade maravilhosa, nosso espaço. Nós ousamos fazer um workshop para lojistas, né? Sim! Nossa. Aqui no emblemático Marambaia, né? Então,
Um ano e meio de empresa, mais ou menos. Os lojistas não queriam ser treinados em loco. O povo indignado. Os lojistas que iam para a feira eram só os donos das empresas. Falei, pronto, vou dar um jeito desses caras não recusarem o nosso convite. Vou chamar eles para vir para Balneário, com tudo pago. Vou alugar um hotel, vou pegar a área de convenções do hotel, vou mobiliar todas com as soluções que a gente vende. O cara não tem como recusar, só que a única exigência que eu fiz vai o dono e no mínimo mais 2 vendedores, né? E a estadia do hotel é paga por nós. E a estadia tudo pago, tudo pago. Teve lojista ainda que questionou quanto que ia ser o almoço. E se passasse de R$30 o almoço, ele não ia mandar as vendedoras. E a gente teve que tirar uma foto de uma placa no restaurante ali na Beira-Mar, na Atlântica, que a gente comia e custava R$25,90 na época o prato feito. Assim, e o cara ficou assim, mas como? E eu vou mandar o pessoal pra lá, eles vão almoçar com R$25,90. Né? E foi uma briga e ele mandou as vendedoras pra cá. E depois essa vendedora trabalhou até um período com a gente. Mas o evento, noite sem dormir, montando estrutura no hotel, descarregando caminhão, 20 quartos de hotel reservado, material de publicação, depois a gente pode dar uns spoilers para vocês, que eu tenho material guardado até hoje, cadernetinha, camiseta, e loja de alto nível, né? Como a gente sempre gostou de fazer. Fiquei até às 5 da manhã montando o espaço, às 8 horas começava o evento, 20 quartos confirmados, né? Deram 12 lojistas. Certo? Sim. Dos 12, veio o dono, muitas vezes a esposa do dono e uma vendedora. Né? Assim, vieram para passear. Metade deles, né? Sim. Uma fatia minoritária, que hoje tem o seu negócio de muito sucesso, ali veio realmente para trabalhar. E aí, isso que nos fez continuar. Essa minoria que realmente vê que está interessado, que é o cara que quer evoluir. Acho que é para isso que a gente está se indignando até hoje. É por essa minoria, né? Que se indigna junto com a gente. Mas que a gente ficou indignado na época, assim. Na verdade, são os 3 tópicos de mais indignação. Puta, né? Porque... Desculpa. Porque só para entender, né? A indignação maior que alguém poderia ter é, investir, não sei. E a gente, na verdade, a gente pensa em capital e recursos, a gente começou do zero mesmo, zero. Então, a gente tinha credibilidade. E isso eu falar lá no início, como é que a gente foi, né? Então, assim, tudo veio do zero, nada mesmo foi fechado. Tu foi trabalhando e mostrando resultado. Então você faz um evento totalmente focado em resultado. Você quer mostrar em loco tudo que você tem a oferecer. Você quer treinar, você quer passar vários tipos de argumentação para ele lidar com o cliente, para melhorar a instrução para a equipe dele poder vender mais. Porque assim, como que eu vou vender mais meu produto quando eu distribuo, né? Quando eu revendo algo? É quando a pessoa que está à frente, né, com o cliente, sabe argumentar sobre o meu produto. Então, tudo que a gente poderia fazer, a gente fez naquele evento. E assim, realmente a gente não mediu esforço. Eu vi tudo que tinha de melhor. Vamos ter uma recepcionista, vamos fazer kits, vamos não sei o quê. Então, poxa, para depois você ver que eles não têm interesse em evoluir, é frustrante. Mas, como a gente falou, eu acho que nem a gente não tem essa frustração quanto à pessoa, porque a gente entende que cada um vive uma realidade. E para eles estava ok aquela realidade. Mas que para nós não. Então, a gente se indignou muito. E tudo isso levou realmente a criar nosso modelo de empresa. Eu acho que os que acompanham a gente desde então devem ficar tipo, nossa, realmente, o cara falava, funcionava. A gente aplicou sempre, né? E instruiu nossas equipes e mudou e começava a trazer muita ideia. Isso também é algo que eu acho que fica para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente, que tem qualquer tipo de negócio. O nosso foco nunca foi, primeiro, a gente não tem um entendimento quanto à concorrência, falando de concept. Para mudar o nosso modelo de negócio, evoluir ele, a gente sempre foi muito baseado no que empresas grandes, ou que a gente admira, estão fazendo. E que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso segmento. Sei lá, estão produzindo foguete, estão produzindo carro, estão fazendo eletrodoméstico, tipo, celular, tecnologia. Então, assim, a gente nunca se baseou a McDonald's.
daí vem a Indy, então, né, tô dando spoiler. Mas resumindo, a gente sempre se baseou em empresas que, ao nosso ver, tinham sucesso, uma base de sucesso, ideias diferentes do mercado onde ela estava inserida. Então, quer dizer, eu nunca me baseei em quem, teoricamente, eu poderia analisar que vende o mesmo produto que eu. E isso acho que foi também decisivo para a gente evoluir rápido com a Concept, melhorar ela, ter um modelo de negócio diferenciado, né? Então, não que ele seja único, mas o que eu digo, eu não fico analisando, a gente nunca ficou analisando quem está ao nosso redor, né? Ou fazendo ou que estava no mesmo mercado, ou às vezes um orçamento com um cliente, eu estou orçando com você, com esse. A gente sempre resolveu se basear em empresas bem-sucedidas para mudar o nosso modelo de negócio e melhorar ele. Né? Então, agora, falando de Concept, não sei se tem mais alguma indignação que tu quer colocar. Da Concept? Claro que tem. Por quê? Quando a Concept começou, a primeira indignação que eu tinha era provar pro mercado que aquilo funcionava. Sim. E não demorou mais do que 45 dias, né? Foi isso, né? Uma venda emblemática lá em Brusque. Sim, né? E era uma obra que estava acontecendo, que eu havia alertado o lojista de que aquela obra estava em andamento, e ele não deu a mínima, e quando eu resolvi investir nesse segmento de atuação direta com os clientes, em menos de 45 dias a gente fechou um negócio que era equivalente a 2 meses de faturamento daquele lojista. Um negócio. Dentro da cidade dele. Equivalia 2 vezes o faturamento dele o mês inteiro trabalhando na loja. E aí a gente não teve mais dúvida de que realmente era um bom negócio. E aí entra mais indignação, porque não é só vender o produto. Ali foi uma venda de produto. Foi achar um fornecedor, fazer uma apresentação, o cliente assinar o contrato. Tava ok, né? Para muita gente tá ok, né? Sim. A gente começou a se indignar com eu preciso entregar num prazo mais curto, eu preciso ter logística própria, eu preciso ter montagem própria, eu preciso capacitar a equipe de montagem, o pessoal tem que chegar aqui uniformizado, tem que chegar aqui de luva, tem que saber conversar com o cliente, ter o descarte correto do lixo. Era basicamente eu que acompanhava e fazia todas as montagens junto com o nosso próximo entrevistado, spoiler aí. E fazia as montagens junto com ele e a gente eu ficava, pô, mas e se a gente fizer isso aqui diferente? Se a gente separar o papelão do plástico? Mas pensando no lado mesmo de o que não só quem fez a aquisição com a gente ia achar, mas o que as pessoas daquela empresa iriam achar daquela nossa atitude. Porque são as pessoas que levam o nome da nossa empresa adiante. Né? Uma pessoa, muitas vezes, que podia ser do financeiro, que estava vendo a gente agir daquela forma, e as pessoas trocam de emprego. E ela, saindo de uma empresa, ela poderia ir para outra empresa, e a empresa está precisando de móveis, e ela fala, pô, tinha um pessoal montando uns móveis lá na nossa empresa, achei legal pra caramba. Ela nem entendia de móvel, mas ela achava legal pra caramba aquela atitude nossa de separação de lixo, de educação, de trabalhar com as uvas. Sempre entendi que o nosso mobiliário, o nosso serviço, ele tinha que ser tratado como uma joia, né? Por isso que eu insisti. E é o nosso padrão até hoje, o pessoal trabalhar de luvas, né? Porque a partir do momento que a gente assina um contrato com o cliente, aquilo não é mais nosso, aquilo já é dele. Então a gente tem que tratar aquilo com maior respeito, maior carinho e entender que aquilo foi sonhado também. E uma das minhas frases emblemáticas é que nenhum empreendedor monta um negócio para ficar do mesmo tamanho. Então, se eu estou entregando um móvel para um cara que alugou uma sala de 20 metros quadrados, e é só ele, aquilo é a vida dele. Ele sonhou aquilo na faculdade, ou ele sonhou aquilo na vida, né? Ele quis montar aquilo. Então eu tenho que atender ele, porque eu sei que todo dia ele acorda às 7 da manhã, 6, 5, vai dormir meia-noite pensando em evoluir e crescer aquele negócio. Então se eu atendo ele com esse nível de profissionalismo, ele vai ser o meu cliente para sempre. Ele vai comprar uma mesa hoje,
amanhã ele vai comprar 2, porque ele contratou uma secretária, depois ele foi para uma nova sala, ele vai lembrar da gente. E isso que sempre me deu tesão, assim, essa é a palavra mesmo, de atender os clientes e explicar para a equipe que a gente tinha que realmente ser uma evolução, não só pelo móvel que a gente entregava, ser uma evolução mesmo de pessoas entrando naquele lugar e sendo bem vistos, levando uma energia positiva. A gente sabia que muitos desafios tinham e tem hoje em toda montagem que a gente faz, tem muitos desafios, mas como a gente encara aquilo, é o que faz a gente evoluir, né? Então, às vezes vem móvel batido, às vezes a gente estraga uma peça, às vezes acontecem situações adversas, mas a forma como a gente reage àquilo é que faz a nossa empresa evoluir. E nessa ocasião, a gente vive de datas emblemáticas, né? Eu lembro que era 1º de maio, dia do trabalho, e aí eu já estava nessa montagem ali há uns 15 dias e você foi comigo lá nessa montagem, né? Para ver como é que estava ficando lá a montagem. E a gente tinha um kit de parafusadeira, porque quando eu fiz a venda, a gente não tinha ferramenta para montar o móvel. Sim. Daí a gente teve que comprar até na Merchan, na van lá de Brusque. Né? Descemos lá, o morrinho, fomos lá na van, compramos o primeiro kit de ferramenta e começamos essa montagem. Depois tudo começou a evoluir de uma forma muito, muito bacana. Montamos o primeiro escritório de negócios, que já era uma inovação, uma evolução para o segmento, né? Todo mundo queria lojas suntuosas, enormes, com showroom, com cadeiras penduradas, com mesas, com demonstração de cores. E aí, não. Vamos montar um escritório de negócio que eu não posso ter as pessoas presas a uma loja. Eu preciso ter gente na rua, preciso ter prospecção, preciso ter ativação de clientes, né? E aí, cada passo que a gente ia dando ia provando para nós que a gente estava no caminho certo. Só que nesse meio todo, a indignação de empreender, né? Aí eu entrego a mesa, vou voltar a falar, entrego a mesa. Agora eu preciso entregar a cadeira. Beleza, resolvi a questão da mesa, agora eu estou entregando a mesa e a cadeira. Aí vem muito dessas análises nossas, nós somos muito analíticos, né? Nosso negócio. O arquiteto está começando a entrar em ambientes corporativos, que não era algo habitual, né? Há 10 anos, 12 anos atrás, quando alguém queria mobiliar uma empresa, ele simplesmente delegava para o compras dele, ou ele mesmo ligava em algumas lojas e ele sabia que ele precisava de uma mesa e de uma cadeira. E ele comprava, a loja entregava e acabou. E aí começou a entrar a arquitetura começou a ficar mais acessível, né? Muitas faculdades de arquitetura, muitos formandos, muita gente pulsando no mercado. O pessoal fazia a casa dela, falava, pô, por que eu não posso contratar esse arquiteto para dar um up lá na minha empresa? E começava sempre pela sala do diretor e a recepção, né? Então, os projetos eram sempre assim. Mesas padrões para todo mundo, sala de diretor maravilhosa, recepção maravilhosa, né? Que normalmente é o toque do arquiteto. Só que aí o arquiteto também, por falta de evolução da indústria moveleira corporativa, não tinha ferramentas necessárias para poder fazer um bom projeto corporativo. E esse arquiteto desenhava a mãos livres, né? Fala, já que eu não tenho um bloquinho pronto dessa mesa ou dessa cadeira, eu vou desenhar o que eu quiser. Aí eu crio a La Vonté. E aí o sob medida começou a entrar em jogo. Então a gente começou a perceber em 2016 que se a gente pegava um projeto antes em 2015 de R$100 mil, e antes era R$80 mil de móvel pronto é isso, tá, pessoal? Esse é que você consegue pegar e levar. Consegue pegar e levar para qualquer lugar. Um armário. Então, um orçamento de R$100 mil, 80 mil era móvel pronto, 20 mil era sob medida, em 2015. Em 2016, já era 60, 40.
Era 60 de móvel pronto e 40 de sob medida. 17 equalizou, em 2018 já houve a virada. E daí, 60% dos móveis dos projetos corporativos já eram sob medida e 40% era móvel pronto. Só vou fazer uma Pode aí. E os arquitetos, o design interior que estiver ouvindo, muito obrigada, né? Acho que essa evolução, porque o que a gente nota realmente é como o método de ensino ele se tornou muito mais rápido, né, que antigamente. Uma coisa que a gente não agradece, tá? Vamos conversar com as escolas que estiverem também ouvindo, os professores aí, porque tem que ter uma grade corporativa, né? Seja para design interior, seja para arquitetura, mas uma grade mais robusta. Porque olha na arquitetura, no design interior, porque olha o que a gente está falando. É um segmento que cresceu muito, está crescendo muito a cada dia. Então, hoje, quando a gente pega realmente... tem profissionais que só trabalham no corporativo, porque isso foi aumentando cada dia mais. Então, hoje, quando a gente pega um orçamento e compara o móvel solto com a marcenaria é muito maior. Então, o que isso quer dizer? Eu estou aqui projetando casas, interiores, maravilhoso, a gente adora, acha lindo esse trabalho. Mas, se você analisa também quanto de empresas que hoje tem demanda e procuram para qualquer detalhe que ele queira mudar. Porque não é mais um projeto que estou iniciando do zero. Às vezes é o próprio diretor, poxa, eu tenho uma sala aqui que eu estou sem uso. Eu quero fazer uma área de descompressão, ou eu quero fazer uma sala de reunião diferente, uma híbrida. Eu quero usar para os meus gerentes, mas também quero usar para reunião. Então, quando a gente pega essa análise, esse mercado está muito grande no corporativo, né? E os profissionais de arquitetura, o design interior, a gente analisa que não é só arquiteto. Hoje tem muitos profissionais que a gente trabalha, que são técnicos também, né? Então, devido a ter essa demanda mais forte de cursos, o mercado gerou mais profissionais. Essa demanda de ter mais profissionais tornou também mais fácil a contratação de um profissional. Acessível, né? Isso, devido a ser mais acessível mesmo. Também a tecnologia, claro, hoje pega no Instagram, coloca lá, né, você procura no Google, arquitetos em Balneário Camboriú, design interior, ou projetos de interior. Você vai ver que tem uma demanda altíssima de profissionais, né? Então, foi aí também que a gente viu que isso ajudou muito a evoluir a parte do sob medida, né? Que é quando a gente entra aí nas nossas indignações de como a gente começou a interagir com esse mundo. Exatamente. E aí, o projeto sob medida começou a tomar uma proporção muito grande, né? O móvel sob medida começou a ocupar muito espaço, visto o móvel solto. E aí a gente decidiu ter mais uma disrupção no nosso negócio, que foi, primeiro, procurar parceiros que pudessem atender essa demanda do móvel sob medida, né? Então, como a Concept, o Conceitos, foi sempre consultoria, atendimento consultivo, né? De propor soluções ao cliente, ajudar o arquiteto a melhorar o projeto, para que ele ficasse mais funcional. A gente queria estar preocupado com isso, a gente não queria estar preocupado com o lado de produção. Então, com essa evolução toda, essa alta demanda aí do móvel sob medida, a gente já vendia o mobiliário, a gente agregou as cadeiras, e então a gente teve a indignação de agregar a marcenaria também, para poder realmente entregar o projeto de forma completa para os nossos clientes. E nesse momento, a gente não queria se envolver com a parte de produção, porque o conceito da Concept tinha muito esse lado mais consultivo, e procuramos alternativas, né, vias paralelas, para poder suprir essa demanda. Então, procuramos estabelecer algumas parcerias inicialmente, né? Mas entendendo que tudo dependia de muita minúcia nos projetos, nos detalhes, entendendo o risco também que a gente corria, porque uma coisa é você entregar um móvel solto, um produto que já está consolidado, já está muito bem resolvido, junto com a marcenaria. O cliente ele não entende que são duas coisas independentes, né? A gente sempre teve esse cuidado de explicar para o cliente o que era o móvel solto, da onde que era a proveniência dele, da marcenaria, mas que tivesse tudo sobre a mesma gestão, para que realmente a gente não comprometesse nenhuma das marcas que a gente trabalha. A gente valoriza muito essa questão da integridade, valoriza a nossa marca, como a gente tem que valorizar mesmo, mas a gente busca sempre
preservar a imagem das empresas que trabalham conosco. E aí, ir para o mercado de marcenaria, e eu já sou do segmento há mais tempo, 16 anos, trabalhando na indústria, entendendo um pouco das dores do mercado. Eu entendi que não ia ser muito fácil, mas vamos lá. Vamos arriscar e o que importa é que a gente tenha uma boa gestão, que a gente controla tudo e o cara não vai deixar a gente na mão e vamos vender para o cliente, vamos entregar a solução completa. Vai para uma primeira experiência, tudo certo, alinhado, beleza, eu atendo, eu entendo que prazo de corporativo é mais rápido, isso e aquilo, como diz a Letícia, não dá certo. Aí o cara atrasa, o cara dá mil desculpas de que não conseguiu medir a obra porque o cliente não tinha estendido um tapete vermelho para ele na obra e tinha gente trabalhando com gesso e pintura. E quando ele atende residencial não é assim, porque o apartamento tá lindo, maravilhoso, ele vai lá tirar a medida. E aí já começou a ter os primeiros entraves ali sobre essa pauta do mobiliário sob medida. 1, 2, 3 experiências, muitas vezes pagando dobrado para atender o cliente, porque o primeiro marceneiro não entregava e ia para o segundo para poder complementar, para poder abrir. E foi no momento onde a gente tinha bastante contrato com cooperativas de crédito, né? Várias agências programadas assim. Teve um caso que foram 3 meses, uma agência por mês. E tinha data de inauguração, presidência convocada. E não tinha como furar. Então teve casos da gente pagar dobrado mesmo. Já ter pago a primeira marcenaria, o cara furar e eu contratar uma de última hora, que é um parceiro nosso que trabalha conosco até hoje, né? E o cara ir lá, mas eu tenho que cobrar. Tem que cobrar de novo. Cobrar de novo e a gente pagar para poder atender o cliente. Daí falamos, beleza. Passou esse período aí que a gente tinha muitas entregas comprometidas, vamos montar a nossa marcenaria, né? Vamos lá, onde a gente vai montar essa marcenaria? Não, para a gente ter um controle maior, vamos montar dentro da nossa casa, praticamente, né? Bom, fechamos um espaço que tinha no nosso terreno lá de 75 metros quadrados. Fechamos o espaço. A questão é o seguinte, o que você prefere? A ter a marcenaria ou uma vaga de garagem do seu carro? Beleza, por que garagem, né? Deixa na rua o carro, vamos montar a marcenaria aí embaixo? Daí montamos a marcenaria para ter controle. Então eu acordava, eu já estava ali dentro da marcenaria, sabia o cara ali que estava fazendo tudo, só que por realmente o segmento de marcenaria ter evoluído somente no âmbito de máquinas, não ter evoluído a instrução das pessoas, as pessoas entenderem que elas precisam treinar outras pessoas. O que evoluiu no segmento de marcenaria foram maquinários nos últimos 30 anos. O marceneiro a gente gosta, o marceneiro gosta de você, a gente acredita no teu potencial, a gente sabe que não tem mão de obra melhor do que um marceneiro para fazer determinados trabalhos, né? Mas é uma pessoa que não gosta muito de ensinar as suas táticas secretas e infalíveis, né? Então o marceneiro, ele toma conta do ambiente. Se não é ele que põe a mão, não sai. Se não é do jeito que ele estava pensando, não vai. Se o dono da marcenaria vai contra ele já falta no outro dia e pensa, sem mim lá, nada vai acontecer, porque eu não passei nada para ninguém. E aí a gente teve um caso, 2 casos, exatamente com essa configuração de história, né? A pessoa entra, não, eu sei fazer de tudo, eu vou fazer tudo, eu sei como é que funciona, pode contar comigo. Não, mas eu queria que você fosse mais organizado só. Só arruma a tua bancada, cara. Já não gostei. Então não vem trabalhar amanhã, que eu não trabalho desse jeito. Eu gosto mesmo de me melecar de cola, eu gosto de cheirar pó, né? E esse é o meu trabalho. E aí as coisas não funcionaram da maneira como a gente gostaria. Mesmo a gente tentando montar a nossa primeira marcenaria. Datas emblemáticas, Carnaval 2018. Vamos fazer um retiro carnavalesco numa cidade maravilhosa que tem lá perto de Blumenau, Rio dos Cedros. Lá em cima a gente pensa, quer saber?
Eu tenho 3 projetos para entregar até final do mês. Vou chamar a caçamba e vou acabar com aquela marcenaria. Né? No caminho de volta do carnaval para casa, eu liguei para a mulher da caçamba. Falei, consegue me entregar 2 caçambas lá em casa? Assim. Consigo. Quando a gente chegou, as caçambas estavam lá na frente. Eu só desci do carro, botei as luvas, comecei a jogar todas as madeiras dentro da caçamba. E aí naquele dia mesmo eu loanei as máquinas, tirei foto antes das máquinas que tinham, botei uma lona nelas e falei, acabou. Não quero mais. Deixa isso aqui de lado, porque isso aqui não é para nós, dá muito trabalho, eles não entendem que precisa ter um profissionalismo, que ele precisa chegar na obra, que não pode estar de chinelo, um cofre aparecendo. Desculpa, Marcelo, não é generalizando. Mas é assim. Né? Sei que muitos vão dar risada e vão se ver nessa figura, né? Maioria dos casos, né? E aí a gente encerrou. No outro dia, correr atrás de marcenarias de novo, mas daí agora a gente vai acertar. Vamos procurar uma marcenaria que é top, né? Que tenha o mesmo valor agregado. A gente nessa de procurar um fornecedor parceiro ideal, a gente pro submedido, hoje se móvel solto, a gente tem um parceiro legal. Para cadeiras, a gente tem uma marca legal. Por que no móvel sob medida eu não vou arrumar um parceiro legal? Quer dizer, não tem lógica. E tipo assim, marcenaria, tem uma cada esquina praticamente. Então vamos conversar com esses caras, vamos entender, vamos criar um relacionamento, né? Eu adoro isso, né? Vamos prospectar um fornecedor aqui para nós, um parceiro mesmo, né? A gente pode indicar ele sem medo, que ele vai entender o que a gente precisa, vai, né, suprir isso. E aí tem uma palavra que eu não sei, que é ambiguidade. Eu não sei se eu odeio ou adoro, mas é que pra mim eu não tolero mesmo, que é da minha maior inclinação, que é mediocridade. Eu falei, cara, não vamos ter mediocridade. Então tem que ser um fornecedor que tem uma estrutura legal, né? Ele tem que estar disposto a conversar com a gente. Comunicação, para nós, é um dos principais valores nossos em todas as empresas, né? Então, começamos aí a busca pelo parceiro ideal. E aí, realmente, que a gente teve uma imersão, acho que foi o nosso MBA junto com o mestrado, né? Mas depois foi o doutorado, em marcenarias. Porque todo tipo que você pode imaginar de marcenaria, a gente conheceu. Que os donos não entendem de marcenaria, dependem dos marceneiros, que os donos são marceneiros, que... Então, assim, o que você imaginar, a gente conheceu nesse percurso. Foi o MBA, com o mestrado, com o doutorado mais além, foi onde surgiu tudo que a gente vai acabar contando aqui para vocês. E tem todo esse estudo. Esse estudo ele foi bem dolorido, né? Porque foi na prática, foi ali na pele mesmo, não foi um estudo assim bonitinho, você entra numa sala e alguém te fala, foi vivendo mesmo. Então, e foi isso que lapidou a gente. Mas vou deixar o indignado Mora aqui falar. E passamos bons projetos para essa marcenaria. Tivemos um relacionamento não de longa data, mas de média data, né? Mas para vocês verem o tamanho da nossa indignação, chegou ao ponto de que a Letícia, nossa fundadora aqui, né? Uma pessoa já administrando 3 empresas e tudo, que ela precisava emitir nota e boleto para o marceneiro. Ele não sabia emitir nota e boleto. Daí ela ligava para a contabilidade dele para explicar como que tinha que ser emitida a nota para a nossa empresa. Que daí é outro erro também no segmento de marcenaria e de outros segmentos menores que se julgam menores no Brasil, né? E fica aqui um alerta. O segmento de marcenaria, só fazer um parênteses, né? Nos últimos 4 anos, ele cresceu 38,9% no Brasil. Hoje existem 245 mil marcenarias regulares no Brasil. Regulares que têm um CNPJ ativo, mas que não quer dizer que emitem nota corretamente, que pagam seus impostos de forma correta, que sabem gerir suas empresas de forma correta, né? Porque se a gente está no sistema tributário que a gente está dentro do Brasil, enfim, se a gente nasceu aqui, pelo menos a gente tem esse entendimento, a gente tem que jogar de acordo com as regras do jogo. Isso a gente não abre mão.
a gente sempre exigiu nota fiscal de quem prestasse serviço para nós e sempre emitiu 100% de nota fiscal na nossa empresa. Nossa, pode parecer que eu estou falando algo aqui, nossa, mas isso não é o básico? Não, infelizmente não é. E aí a Letícia precisava emitir a nota, né? E emitir o boleto do marceneiro contra nós. E mais além ainda, chegou-se a um ponto de, por falta de fluxo de caixa, daí a gente precisava acionar alguém da nossa equipe para fazer a compra da matéria-prima para esse marceneiro, porque ele não tinha crédito, mandar entregar na marcenaria dele. Mas daí a gente ficava com aquele, vamos descontrair, né? Aquele cu na mão. Porque eu comprei material, mandei entregar pro cara, já sei que ele não tem crédito, né? Entreguei lá 20, 30 mil de material para um cara fechar do dia para noite, largar a gente na mão não custa muito. A gente ter uma pessoa também acompanhando essa produção da marcenaria para o cara cumprir os prazos e não deixar a gente na mão. Enfim, a gente não quer aqui generalizar, mas essa é uma realidade do segmento, como a Letícia falou. A gente fez um MBA, um mestrado, um doutorado nesse segmento, e a gente viu essa triste realidade do segmento de imóveis sob medida no Brasil. Realmente é triste. De cada 10 marcenarias que abrem no Brasil, o índice é muito maior do que a mortalidade convencional das empresas. De cada 10 marcenarias que abrem, 8 fecham no primeiro ano, né? E chega até 9 até o terceiro ano. Uma só acaba passando, né? Isso dados oficiais. A gente sabe que existe muita informalidade nesse segmento que deve ser muito maior, enfim. Então, é um segmento que existe muita informalidade. Então, a gente fez esse mestrado, doutorado, a gente entendeu que era uma triste realidade com um segmento tão próspero. O segmento de imóveis sob medida, de marcenaria, é um segmento altamente próspero. É um segmento que precisava de uma evolução. E aí, em determinado momento, em setembro de 2020, que é 1º de setembro de 2020, para que fique registrado nos autos. Não, mas você tem que contar o nosso período sabático da pandemia, né? Que foi tudo teve esse pensamento. Durante a pandemia, toda aquela nuvem negra, principalmente em cima dos ambientes corporativos, porque todo mundo demandando das empresas, não vai ter mais escritório, as pessoas vão trabalhar home office agora. Nós trabalhando exclusivamente atendendo empresas. Sim. Né? E o que a gente ouvia é que ia acabar o negócio. Ia acabar, não tinha mais como vender imóveis, enfim, e a gente não. Vai crescer muito mais ainda a procura por um ambiente saudável dentro das empresas. Quando tiver a retomada das pessoas aos escritórios, o dono da empresa vai ter que proporcionar um ambiente muito diferente para as pessoas. Ele vai ter que investir em ambientes de descompressão, ele vai ter que ter uma copa legal, que a pessoa vai ficar em casa, vai ver a comodidade de ter ali uma copa, por mais simples que for, o teu ambiente da tua casa é a tua casa, a tua facilidade, e ele vai querer aquilo na empresa. E aí a gente pensou, já que está todo mundo querendo remar contra, a gente vai investir nesse segmento que cresce muito, não só no nosso segmento, como de uma forma geral, que era esse segmento de imóveis sob medida. Então, dia 1º de setembro de 2020, hoje, estamos gravando esse podcast a 31 de agosto, amanhã nossa empresa, nosso novo negócio, que é a Firmino Indy, completa 3 anos. Decidimos montar a Firmino Indy. De novo, se lançando na marcenaria, né? Lembra lá das caçambas, da minha indignação, levando as madeiras para caçamba, clonando as máquinas, vendendo as máquinas no LX. 2 anos depois a gente falou, não, vamos encarar isso e vamos montar uma marcenaria corporativa, uma marcenaria diferente, uma marcenaria voltada à nossa essência, que é capacitar pessoas. Vamos entender que qualquer pessoa pode ser capacitada para produzir móveis sob medida, né? E que a gente pode ser a evolução desse segmento. Nós podemos ser a evolução da marcenaria, nós podemos ter uma marcenaria onde tenha um ambiente agradável de trabalho, onde as pessoas entendam que existem processos, existe organização, existe limpeza,
Existe plano de carreira, imaginar plano de carreira na marcenaria, é assim, não existe, né? Um ambiente de marcenaria. Dificilmente tu vai virar um marceneiro, né? Normalmente o marceneiro é o dono, ou ele não te capacita para tal condição. Então a gente criou a Firmino Indy, esse modelo disruptivo de negócio, essa evolução da marcenaria, com um desejo muito grande de... Acho que naquele momento a gente ainda não entendia que a gente poderia ser uma escola, né? Não. Eu só ainda também para colocação, eu acho assim, quando a gente parou para pensar aquele cenário de pandemia, que o que vai ser nosso segmento, né? A gente vai, porque querendo ou não, normalmente a gente atendia grandes projetos, não que seja, né? Mas assim, a maior parte dos projetos, exemplo, 70% eram grandes projetos que a gente atendia. E essas empresas, o que ia, né, acontecer com elas? E quando a gente parava para pensar no modelo de negócio que ele fosse perene, que ele continuasse existindo, realmente, você estava em dúvida, tá, mas todo mundo poder trabalhar agora híbrido ou home office, enfim, então vai ter uma demanda muito menor nesse segmento. Mas uma que ela não deixaria de crescer, indiferente, tanto pela análise que os ambientes e as empresas teriam que se tornar mais humanos, de ter algo que lembrasse a casa dele, de ter algo mais agradável para ele, né? Mas também, agora eles vão trabalhar em casa, mas vai ter que ter mesa, vai ter que ter algum espaço diferente, vão começar a rever o espaço da casa delas. Então, o sob medida não decairia a demanda no pós-pandemia. Só que o que a gente lembrou? Para isso eu preciso de uma marcenaria. E o que a gente lembrou? De toda a dor. A dor que a gente fala é de realmente toda a resiliência, tudo que a gente enfrentou quando a gente estava nesse segmento. Ou a gente tendo marcenaria, ou a gente dependendo desse serviço de marcenaria. Então, a gente pensou, nossa, e esse é o futuro? Porque é indiferente. Se tiver na pandemia, as pessoas, mas uma hora elas vão ter que remodelar, reformular os ambientes de convívio, a casa delas. E a gente começou a entender o seguinte, qual é o modelo hoje que existe, o normal, as boas empresas. Normalmente uma indústria grande, que demora um tempo para implantar ela, ou a maioria das máquinas, as mais importantes, né? E essa indústria grande, ela tem qualidade, ela tem um padrão, né? Não tem, eu acho assim, não tem como falar. Isso aqui eu já conseguiria falar pelo menos umas 10 que a gente tem grandes aqui em Balneário, por exemplo. Essa indústria grande, ela abre revendas no Brasil todo, e essas revendas mandam pedido lá para a indústria grande, né? A maioria está no Rio Grande do Sul, né? Então, tá lá no Nordeste, manda pedido lá para essa grande indústria do Rio Grande do Sul e ela manda para o meu cliente lá no Nordeste e a gente monta, enfim, gera o serviço. E a gente entendeu o seguinte também, devido à pandemia, esse negócio, a gente não é só a pandemia, a gente tem a logística no Brasil também, porque logo depois veio o greve, né? Então, quando a gente pensa numa empresa grande que ela tem que mandar para o Brasil todo, é o tempo de plantar, é o tempo de mudar uma máquina, a gestão é muito mais demorada. E o que a gente entendeu, as pequenas estavam se beneficiando desse mercado, que é realmente isso que a gente precisava trabalhar quando vinha para o sob medida, né? Então, eu acho que para nós ficou claro, esse é o mercado que ele pode evoluir. Claro, esse pode evoluir, pode bem do nosso indignado mesmo, e com muita indignação. Porque é difícil, você vai contra toda uma realidade do mercado. E quando a gente fala da ideia da Indy, ou como surgiu a ideia, ou a gente tenta comentar hoje como funciona o nosso modelo de negócio, as pessoas realmente ficam falando, nossa, mas não entendem. E realmente ela foi estruturada, e eu acho que tudo que ela vem melhorando a cada dia é com base em dor, com base em problema. Porque o que a gente queria? Um modelo de unidade que ele tivesse já estipulado o valor de faturamento e produção mensal, e que uma equipe também alinhada, onde a gente tivesse estipulado são essas atividades específicas que tem nessa unidade, e que a gente entendesse que aquele modelo, que é o galpão, né, a estrutura dele fosse simples, que eu pudesse ter ela em qualquer lugar do Brasil, e que eu conseguisse duplicar ela sempre que eu precisasse. Eu estou vendendo mais, eu tenho uma outra. Eu não preciso crescer de tamanho de estrutura. Eu cresço em unidade, porque a unidade eu sei que ela vai faturar tanto, com uma equipe tanto, vai me dar rentabilidade tanto. E o meu resultado, que é o mais importante, eu vou conseguir controlar, vou conseguir gerir.
e ao mesmo tempo ela vai me dar proximidade com o cliente. É uma das coisas que eu acho que você, principalmente, mais gosta nesse momento de negócio nosso, porque é estar próximo ao cliente. A gente entende que o cliente está aqui em Balneário, já não é o mesmo cliente que está lá em Chapecó. A visão de mercado é diferente, as necessidades dele é diferente. Às vezes até mesmo aqui, Balneário e Itajaí, É diferente. é totalmente diferente. A ideia é que eles têm que o negócio deles, no mesmo modelo de negócio. Claro, eu trabalho com logística, é uma empresa de logística. Mas eles já têm uma ideia totalmente diferente do que eles querem. Então, essa proximidade com o modelo de negócio que a gente iniciou com a Indy, traria para o mercado também é interessante. E de início, é o que mais atraía a gente, eu acho, poder estar perto do cliente. Eu não preciso ser gigante aqui. Eu vou ter uma unidade. Eu aumentei a demanda, eu tenho uma demanda em determinada cidade ou região, eu abro a tua unidade. Então, isso para nós brilhou o olho, porque a gente conseguiu estruturar realmente uma unidade, estruturar seu valor, para tivesse uma equipe, né? Mas isso tudo foi realmente focando também em treinar pessoas. Sim. E não existe marcenaria ou entrega de móveis sob medida sem proximidade. Isso é algo que não funciona. Né? São muitos processos envolvidos. Tem que fazer uma boa medição, você tem que estar atento aos detalhes que tem no ambiente. A produção, estando próxima, você consegue realmente entregar num prazo muito mais curto, porque só o tempo logístico de uma grande indústria daí já vai variar em torno de 7 a 10 dias, só para a mercadoria, depois de pronta na grande indústria, chegar até você. Né? Então, a pandemia ela acelerou muito essa questão das pessoas quererem viver mais e de forma mais rápida e mais intensa. E a tecnologia ela prova isso para nós. Hoje em dia a gente manda uma mensagem para alguém e já fica olhando o celular esperando a pessoa responder. Né? E é tudo baseado nessa nossa visão. Essa é uma visão que ela se concretiza a cada dia. E o modelo da Indy, ele visa levar proximidade aos clientes, entregando dentro das reais necessidades do mercado o melhor produto para aquela necessidade, a melhor solução para aquela necessidade daquele mercado. E isso a gente vê que é muito bom, fomentar negócios regionais, fomentar a mão de obra local, fomentar a distribuição de riqueza, de ensino, de educação dentro da região, né? E o projeto da Indy ele vem sendo muito bem sucedido. E aí o Indy, Indignar, tudo vai casando muito perfeitamente nos nossos projetos, né? Então tem uma sinergia muito grande, porque surgiu a Fermino Concept. Aí quando a gente foi montar a marcenaria, eu queria uma marcenaria com cabeça de indústria. Então, o Indy é de indústria, é Fermino Indy. Quem entrava para trabalhar e entra até hoje para trabalhar com a gente, fala assim, cara, você está numa pequena estrutura de indústria. Você não está numa marcenaria. Você está numa mini indústria. Indústria tem processo, indústria tem organização, indústria tem qualidade, tem um bom refeitório, tu tem um bom ambiente de trabalho, tu tem uniforme, tu tem boas ferramentas. E aí foi o Fermino Indy, desde aí. E o Indignados é um movimento que a gente construiu ao longo dos anos também, ser um indignado, né? Quando a gente coloca esses 3 anos que a gente está fazendo amanhã, a Indy foi 3 anos de muito investimento. E por a gente ser muito rápido, foi muito assim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Uma das principais polêmicas que eu já lanço aqui do modelo da Indy, para quem está ouvindo, é que a gente não tem marceneiro. Então, como você faz uma produção de móveis sob medida, né, de acordo com as reais necessidades do cliente, se eu não tenho marceneiro? Vou falar para vocês, né? Acho que concorda comigo. O marceneiro em si não foi difícil de a gente não ter a figura. O mais difícil que a gente entende é quando não é um profissional que já tem uma noção para montagem. Eu acho que é o mais difícil hoje e é o cristalzinho que está lapidando no modelo de ensino nosso hoje.
Mas quando a gente pega o produzir o móvel, a gente consegue. E de uma maneira bem profissional mesmo, porque hoje a gente não conta com marceneiros. A gente tem operadores de máquina, auxiliares, montadores, auxiliares de montagem e auxiliar de produção. E aí, voltando àquilo que a gente sempre se espelhou em negócios que não eram nosso negócio, a mesma coisa foi para poder criar a evolução da marcenaria. Então, de início, o primeiro layout nosso foi baseado no quê? No McDonald's. Uhum. A gente achava incrível aquela análise dele, de faz isso aqui, faz aquilo, e a posição. Então, a gente começou a criar algo que a gente entendia que era fácil, que as pessoas não iam ter dificuldade para gerir aquilo. Intuitivo, que elas tinham que ter habilidade e treinamento para aquela atividade específica. Ao mesmo tempo conhecendo todo também, como funciona aquela célula. Mas ela é responsável principal por aquela máquina, aquela atividade específica da unidade. Então, para nós foi acho que muito bom isso, e aí a gente entendeu tudo, né? A gente entende hoje, qualquer tipo de negócio que você possa imaginar, o melhor investimento que você pode ter para ele se tornar melhor é nas pessoas. As pessoas precisam, primeiro, elas estarem cientes do que elas estão fazendo. Claro, acho que nem todos da nossa equipe lá entendem bem o que é os indignados nossos, mas eles sabem quem a gente é, a exigência que a gente tem, o padrão nosso, enfim. Então, mas eles têm que entender esse teu propósito. O que você quer. Quem ele é dentro daquela unidade. E a gente sempre tira como um exemplo lá o comentário da mulher que fazia limpeza na NASA, que na verdade ela não estava fazendo a limpeza lá na NASA. Ela estava ajudando o homem a levar o homem a ir para a Lua, né? Então, quer dizer, na nossa unidade, de repente, não tem ninguém de limpeza. Todos são responsáveis por aquele ambiente. Isso torna, qualquer hora que você vá lá, esteja na nossa unidade, você vai falar, nossa, mas como está limpo, como está organizado? Porque todo mundo é responsável. Então você não vai ter ninguém lá fazendo serviço depois. E todos têm seu valor. Eles entendem que um faltou, poxa, aquele ali é titular. A gente tem o segundo, que é o melhor naquela atividade. Né? Mas todos têm a sua função lá dentro bem definida. Então a Indy evoluiu para um sistema de educação. Sim. Né? O projeto da Firmino Indy, ele está pautado em cima de replicar unidades. Então, nós temos um estudo validado que hoje existem pelo menos 203 municípios no Brasil que conseguiriam comportar uma Firmino Indy, só que tem municípios como São Paulo, Rio, que comportam mais de uma. Então, a gente tem um estudo prévio validado para 225 unidades de Indy no Brasil. Né? É isso mesmo. 225 unidades. Nós estamos falando de um impacto aí de 7, 8 pessoas por unidade. Levar conhecimento, transformar o segmento, ser evolução de um segmento que pouco evoluiu falando de pessoas. E a gente hoje está num dia importante também, está ocorrendo uma das maiores feiras do segmento no Rio Grande do Sul. E eu vejo propaganda só de máquinas. As máquinas, mais moderna. A máquina faz isso, que a máquina faz aquilo, que a máquina não sei o quê, que a máquina... Foi isso que evoluiu nos últimos 30 anos na marcenaria. Foram as máquinas. E a gente precisa contar, por mais que a gente, em alguns momentos, aí tem uma pitada picante do lado do marceneiro, a gente quer evoluir o marceneiro. A gente quer que o marceneiro deixe de ser a figura escrava da marcenaria. Por que você não pode se tornar um gestor de uma unidade da Firmino Indy? Por que você não pode entender de gestão? Por que você não pode entender como é que compra melhor? Quanto que sobra realmente lá no final do mês? Por que tem que ser um segmento tão sofrido quando a gente fala em lucratividade? Tu vê o cara vendendo, entregando, mas não sobra lá no final do mês. Porque ele não sabe gerir, ele não sabe treinar as pessoas, porque ele não sabe quanto que deu de real lucro um pedido, né? Porque ele precisa fazer tudo, ele precisa vender, ele precisa fazer o orçamento, ele precisa ir lá medir no cliente, ele precisa voltar para a marcenaria produzir, e ele precisa voltar e fechar as portas da marcenaria para poder entregar no cliente.
Ele fica 5, 10 dias com a porta da marcenaria fechada, porque ele está lá montando no cliente. Então, a Firmino Indy, ela é sim a evolução da marcenaria. Então, a gente quer que esse podcast, que essa evolução ela aconteça de uma forma muito conjunta, que a gente consiga tracionar um público ou qualquer pessoa que queira ter uma marcenaria. A Letícia fala muito disso. Qualquer pessoa que tem uma demanda, que tem uma necessidade, pode ter uma Firmino Indy. Né? Ou às vezes querer empreender. Ou que queira empreender num segmento que é altamente lucrativo, o segmento de marcenaria. E vou deixar aqui o nosso testemunho, mais investimentos que a gente tenha feito nos últimos anos. Nós somos pessoas de coragem, que acreditam no segmento, mas a gente vive o segmento. Então, a gente pode falar para vocês com propriedade. Então, hoje, a internet está cheia de bons comunicadores, né? Que falam, que conseguem resultados extraordinários, que é só a pessoa fazer uma imersão, que é só a pessoa fazer uma mentoria. Tá, mas a pessoa que está lá em cima do palco ou falando na internet não tem uma marcenaria. Que lógica que tem isso? A gente tem um modelo de negócio. Nós estamos evoluindo junto com ele há 3 anos. Eu tenho como provar para vocês, porque eu vivo essa realidade. Todo dia. A gente sabe o que é comprar, o que é produzir, o que é projetar, o que é entregar, o que é prestar assistência para o cliente, o que é emitir uma nota, o que é pagar um imposto. Eu sei. Porque eu vivo isso. O objetivo é realmente se indignar com a gente. É realmente criar um movimento de indignados que tenham esse desejo da evolução da marcenaria. E olha, tem muita coisa. Nesses 3 anos a gente criou muita coisa. Sim. A gente criou um modelo educacional com inteligência artificial para ministrar os treinamentos, modelos de gestão altamente simples de serem feitos no dia a dia. Quando a gente fala do modelo, exemplo de para o marceneiro, a gente desenvolveu realmente assim, é para qualquer pessoa que queira ter uma unidade de fabricação de móveis sob medida. Seja um marceneiro, nossa, olha, estou cansado de bater a cabeça porque eu não consigo fazer meu financeiro, eu não consigo ter uma ideia de lucro por pedido. Então, hoje a gente tem vários sistemas, assim, tudo que você pensa que é dor, a gente tentou dar um upgrade, uma melhoria, ou sanar, ou não existir mais ela. Então, para o orçamento, a gente já está com a planilha pronta. Assim, que ela é diferente de qualquer outra. A gente testou as que tem no mercado, que são vendidas no mercado, e realmente não tem equivalente. Que o marceneiro precisa só botar os dados do cliente dele. Então, hoje a gente usa um sistema que eu não preciso ficar redesenhando. Eu ganho muita velocidade, a gente ganha muita velocidade nisso também. Então, se for analisar tudo que a gente consegue fazer hoje, e uma unidade é realmente pensando nas principais dores que normalmente acontece para não existir mais. E como eu falei, o último diamantinho ali, o mais difícil de lapidar nesse percurso é a montagem. Porque a montagem está muito ligada realmente ao que o cliente vê lá no final. É a entrega. Né? E essa visualização da montagem está muito ligada diretamente ao conceito da empresa. O que a empresa quer entregar. E melhorar esse processo constante. Então a gente vê assim, foi a cerejinha do bolo. E hoje realmente a gente tem toda a gestão online. Quem tem uma unidade de por exemplo, a gente tem 2 unidades, né? Para a gente uma unidade que eu preciso do celular. Quem for projetar, nós trabalhamos com projeto do computador. Mas quem gerencia ela precisa de um celular. Hoje o RH é um app para pedir férias, para ser ponto, para pedir, mandar até mesmo atestado médico. É um app que a gente usa. A gestão hoje de produção, complemento, tudo online. É um app também. Então, assim, quando a gente pensa, você quer visualizar aquele pedido que entrou em produção, quando vai ficar pronto, você entra lá, você tem tudo isso. Então, assim, é muito rápido, é muito otimizado.
Acho assim, analisando o modelo... E pra gente montar tudo isso, teve esse treinamento. Hoje o nosso treinamento, qual é o nosso foco? Em 15 dias de treinamento, a pessoa está apta para produzir móveis sob medida. Trabalhar em uma área da nossa unidade. Então, quer dizer, para poder fazer isso, eu preciso investir no treinamento. Então, hoje a gente tem todos os treinamentos por módulo. A gente tem mais de 17 módulos de treinamento. E hoje, quando a gente fala em produção, a pessoa, inteligência artificial, inicia explicando para ela o conceito do que é aquela máquina. Depois a gente mostra na prática, ali durante o vídeo, como é utilizado. Como hoje é feita a manutenção dela. Como ela deve ser usada no dia a dia. Empréstimos, a gente tem hoje tudo documentado dentro da própria unidade, para não ter perda também de ferramentas. Então tem muita coisa que é tudo através da inteligência artificial. Então vamos falar, né, que isso acho que é o maior profissional. Acho que é diferente a área. Tem aquela preocupação com a inteligência artificial nos dias atuais, né? E, gente, é isso aí. Trazer ela para dentro do seu negócio. Fazer ela tornar o seu negócio ainda melhor. Né? E ela realmente, assim, se a gente for pensar a tecnologia, foi o que agilizou tudo, né? Hoje, tanto que a gente tem crianças, então a gente entende que para elas tudo é muito rápido. A tecnologia fez acelerar ainda mais esse processo. E aí a gente pega a parte de treinamentos, traga a inteligência artificial para esse meio, você vai ver, e é isso que a gente está aplicando agora, cada dia melhorando. Porque não é só fazer uma vez. Deixa muito indignado. A gente começa a ver, mas tem isso aqui que não dá para melhorar. Isso vamos atrás. Então, a gente está com essa indignação constante. Aí, analisando, né, quando a gente pega, por exemplo, as crianças, né, elas hoje são muito mais rápidas, querem tudo muito mais rápido. Porque a tecnologia disponibiliza isso para nós. A gente tem que usar a nosso favor. E foi aí que, realmente, para poder chegar no modelo da Firmamente, que a gente tem hoje, após 3 anos, a gente criou todo o método de ensino e de educação. Acho que é o nosso principal diferencial. A gente criou com isso o movimento do Indignados. O Indignados, ele é o quê? Ele quer trazer de uma forma leve, uma forma... Eu acho que muitas vezes, exatamente como você falou, às vezes as pessoas acham que é difícil fazer um orçamento bem feito, ter uma análise de DRE por pedido dentro de uma marcenaria, em tudo do modo rápido, fácil, com tecnologia e educação. Então, trazer isso para o mercado. A gente quer evoluir. A gente vai, de início, mostrar, através de vários podcasts, conversas, entrevistadas nossa própria equipe vai estar falando aqui com vocês, como a gente tem feito isso. Como a gente quer melhorar esse mercado. Então, quem tiver interesse, a gente vai continuar, né, assistindo a gente, acompanhando aqui com a gente, seguir o canal do Indignados, né? E seguir a Fermento Indie. Seguir a Fermento Indie, que mostra na prática e como a gente faz isso tudo no dia a dia. E estamos aí com vocês. E para vocês que nos acompanharam até aqui, um pouco do nosso início, no meio, não teremos um fim. É somente desse episódio. Siga nossas redes sociais. Até o próximo episódio e pode indignar!